Graça e paz, amados. Estamos hoje Hoje é um culto da UPH, né? União Presbiteriana de Homens, só tem homem aqui hoje. Nós estamos... Tá ligado aqui o... Não, né? A gente parou aqui, foi? Nós paramos aqui? Tá. Nós temos tratado, irmãos, sobre o tema eclesiologia e nós começamos há 2 domingos atrás falar sobre a adoração na igreja. Nós temos caminhado, não é, sobre esse tema, pretendemos encerrá-lo hoje e o nosso texto básico, não é, está lá em Lucas, em João capítulo 4, se vocês puderem abrir aí, só para a gente fazer uma... O texto básico é João 4, versos 23 e 24. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, é bom que fique bem claro aqui que não é a mulher samaritana que se encontra com Jesus, mas é o inverso, é Jesus quem provoca esse encontro, com o intuito de trazê-la para a adoração. É tanto que o texto que nós vamos ler agora aqui vai pontuar justamente, né, o propósito e o objetivo de Deus diante dessa mulher. Diz assim, é que Jesus conversando com ela, depois de um diálogo comum, depois de um diálogo mais teológico, então Jesus entra, não é, e confronta essa mulher, dizendo a ela, um confronto aqui teológico, né? Ela começa, né, e com esse diálogo com a mulher, e aqui é o confronto teológico. A mulher dizia que era em Samaria, que se deveria adorar, e Jesus disse que não. E os judeus diziam que, não era Jesus, eram os judeus, diziam que era em Jerusalém. Então havia esse conflito entre os samaritanos. Essa briga dos samaritanos, isso é desde lá de Esdras e Neemias, né? Vocês estão lembrados ali, né? Quando o povo volta lá do cativeiro babilônico, né? E aqui os samaritanos lutaram contra, né, a reconstrução do templo ali, dos muros. Então, uma coisa bem antiga, né, essa briga aqui, essa disputa, essa rixa aqui. E aí Jesus se encontra com essa mulher e diz à mulher o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são que o Pai procura para seus adoradores. Então, o confronto aqui com a mulher é um confronto teológico, e o tema aqui central é a adoração. A gente vem colocando aqui para a igreja, dizendo que a escritura de Gênesis e Apocalipse, né, ela fala, é o livro da adoração. Deus tem convocado o seu povo para o adorar, para adorá-lo. Não é? Toda a escritura, ela vai caminhando nesse processo. Deus formando um povo, Deus lapidando um povo, para que esse povo o adore em espírito e em verdade, nesses 2 princípios. Então, esses são os princípios básicos da adoração. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não há outra forma. A Bíblia não mostra outra maneira ou outro modo de nós adorarmos a Deus. O modo que Jesus traz para a realidade do adorador é essa: adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente viu isso aqui. O segundo ponto, que a minha adoração por si só, ela não vai agradar a Deus. Porque é Deus quem procura para si esses adoradores. Aqui é que está o centro, não é, o centro neurálgico da adoração. Não é a minha disposição por mim mesmo de adorar a Deus. Isso pode acontecer, pode acontecer, mas vai desembocar numa idolatria. Eu vou me prostrar diante de alguma coisa. Ou diante do espelho, vendo minha imagem, ou diante de outras coisas que eu possa criar no meu coração. Porque os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade são aqueles que Deus chama. Deus está procurando, está chamando aqui, porque esses são que os pais, que o Pai procura para seus adoradores. E é interessante que o modo que ele procura esses adoradores é por meio de Cristo. Então, essa mulher, da qual Cristo se encontra com ela, essa samaritana, Deus está buscando essa mulher para ser uma adoradora, por meio da ação da graça do Evangelho de Jesus Cristo sobre a vida dela.
Aí ela passa a ser uma adoradora em espírito e em verdade. Então, esse é o foco para a adoração da igreja. Então, a igreja, de um modo geral, quando nós olhamos para a igreja, o que é que nós entendemos? Que as pessoas que estão aqui, a grande maioria, foram encontradas, foram buscadas por Deus, por meio de Cristo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui vem o terceiro ponto aqui da adoração. Quando eu falo em espírito e em verdade, o que é que Deus quer dizer com isso? Não é? É muito interessante isso, porque essa é a forma da adoração. Não existe outra forma da adoração. A adoração, ela pode ter uma externalidade visível. Não é? Quando nós cantamos aqui, não é? A gente se emociona, a gente fica contrito e tal. Essa é uma forma visível, né, da adoração, mas o que move a essa externalização da adoração é algo que vem de dentro. É algo que é espiritual e algo que é verdadeiro, senão não adianta. Então, quando fala aqui em espírito e em adoração, não é? A gente percebe que são duas coisas claras aqui nessa escritura. Primeiro, Deus é espírito. Então, esse é o primeiro entendimento. Olha, se Deus é espírito e não tem forma, então eu não posso adorar nenhuma forma que se assemelhe ou que se queira assemelhar a esse espírito de Deus. Então, aqui vem um combate aqui de cara, de frontal com a idolatria. Com as imagens, seja ela qual for. Seja elas físicas, que a gente vê, ou sejam elas do coração. Não funciona, não vai adiantar. Porque a imagem que deve vir ao nosso coração na adoração é a imagem de Deus. E Ele é Espírito. E nós não sabemos o que é isso ao certo. A gente nunca viu aqui um ser espiritual, a gente não sabe o que é isso. A gente não tem ideia. Então a gente não pode, não é, forjar, não é, uma imagem da qual nós não sabemos a real imagem dessa forma. Então aqui Deus é Espírito, então nós temos que adorá-lo em Espírito. Não é? Esse é um dos fundamentos. O segundo fundamento, em verdade. Ora, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade aqui é Cristo. É o conhecimento da verdade de Deus por meio de Cristo. Então, a minha adoração, ela tem que estar atrelada à verdade de Cristo, que está na sua palavra, está no seu evangelho, e com a consciência clara de que Deus é Espírito. Então, se eu adoro a Deus, se eu conheço a verdade de Cristo, eu vou saber que Deus é Espírito e eu vou saber que devo adorá-lo por meio dessa verdade. Então, Deus também pontua aqui um modo que ele deve ser adorado. Ele dita as regras. E aqui são as duas regras fundamentais, em Espírito e em verdade. Para que eu adore em Espírito, eu tenho que conhecer a verdade, senão não tem como. Não tem como. E aí que entra a ação de Deus, por meio de Cristo, em buscar para si os adoradores. Então, por quê? Porque nós não temos a capacidade natural de adorarmos a Deus nem em espírito nem em verdade. Por quê? Porque nós somos pecadores, estamos manchados, estamos distantes de Deus, longe de Deus, separados de Deus. E é interessante que, quando Cristo encontra essa mulher, né, ele vem com essa perspectiva, com esse objetivo, transformá-la numa verdadeira adoradora. E a gente sabe que na sequência aqui do texto aqui, não é, essa mulher vai à cidade testemunhar da pessoa de Cristo. Não é? Então, ela realmente, Deus a alcançou. E ela passa a ser uma adoradora em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para a igreja, nós não podemos ver de outra forma. Não é? Deus chama, Deus forma a sua igreja, Deus cria a sua igreja, não é? Para que a sua igreja seja a adoradora dele, do Senhor. Então, nós estamos caminhando nesse tema aqui, Deus dita as regras da adoração. Não é? Esse tema, irmãos, dessa aula, está nesse livro aqui, As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada do pastor Leandro Lima. Então, está toda baseada aqui, né, nessa literatura. É uma literatura muito boa, a literatura tem conteúdo, é resumida, mas tem um bom conteúdo para explanação para a igreja. Então, tudo que está no slide aqui foi extraído dessa literatura, né? Para a bênção, para abençoar a igreja. Então, Deus dita as regras da adoração. A grande pergunta é, quando nós chegamos ao culto, é a quem o culto deve agradar? O culto vai agradar a quem? Aos membros da igreja?
aos visitantes, se esse for o objetivo ou a meta do culto, tem alguma coisa errada aí. Então, o culto não é preparado, o culto não é feito para agradar nem o pastor, e nem a membresia, e nem os visitantes, irmãos. O culto não é para isso. O culto é para agradar a Deus. E qual é a forma que nós agradamos a Deus no culto? Seguindo o modo que Ele deixou para ser adorado, em espírito e em verdade. Seguindo a liturgia da igreja. Uma liturgia séria, uma liturgia simples, mas séria, mas reverente a Ele. Ele quem dita as regras. Observa no Velho Testamento como era que Deus tratava com o povo ali nos sacrifícios. Existe um modo ali que ele recebe ali a adoração, o sacrifício. Fugir daquilo ali, ele rejeita. A gente tem um caso de Adab e Abiú, não é? Que levaram ao Senhor fogo estranho e Deus os fulminou. E tantos outros exemplos na Escritura do próprio povo de Israel, não é? Que levava animal impuro, animal com defeito, e Deus não aceitava aquilo. Não só isso, mas também a motivação do coração. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Não é? Porque estava sem entender, irmãos. A adoração em espírito e em verdade. Não é uma coisa só do Novo Testamento isso aqui. Não, não é. A adoração sempre foi em espírito e em verdade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca saiu dessa fundamentação. Então, quem deve ser adorado no culto, irmãos, é quem ao culto é celebrado, é Deus. É Deus. Tudo se move aqui em relação a adorá-lo. Adorá-lo. Quem presta o culto? Somos nós. A quem o culto deve agradar? A quem presta o culto? Não. A quem o culto é prestado. Não deve agradar a nós. Né? Muita gente, né, é muito comum, quando você ouvir a conversa de alguns irmãos, quando sai da igreja, não, o culto foi uma bênção. Aquele louvor, sabe, aquilo foi assim, o pessoal estava vibrando, quer dizer, o foco dele aí está na coisa externa, não está na questão interna. E a adoração, irmãos, ela é individual. Ela é individual. Claro que na igreja, né, cada um aqui adorando individualmente vai formar o corpo de Cristo em adoração. Mas o modo, não é, da adoração, ela é pessoal. Ela é pessoal. Eu não posso olhar para fulano e imitar o modo que ele adora. Não é assim que funciona. Adoração é algo bem pessoal. É algo bem íntimo do coração. Não é? Aquele a quem o culto é dirigido. É lógico. Essa é a resposta correta. O culto deve agradar àquele a quem o culto é dirigido. A Deus. Não é? Precisamos entender o seguinte. No culto, o gosto pessoal não é o critério final. O meu gosto pessoal não é o critério final, é do culto da adoração. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é? Ela é a norma que Deus deu à igreja para que o culto seja conforme a sua vontade. Por isso que a gente sempre fala aqui, a centralidade do culto é a exposição das Escrituras. Irmão, se não tiver exposição da Escritura no culto, uma exposição séria, uma exposição com relevância, não é? Com capricho, com estudo, com clareza do que está sendo pregado e ensinado, irmãos, não tem sentido o culto. Perdeu a razão do culto. Então, o foco do culto, né? O foco do culto, não é, na adoração é a exposição da Escritura. Porque é ali onde nós vamos ver e ouvir Deus falando conosco. E aí sim nós vamos nos prostrar em adoração, em espírito e em verdade. Porque estamos ouvindo a verdade movida pelo Espírito de Deus em nosso coração. Então nós tratamos disso aqui na aula passada, né? Continuando aqui.
Deus está com o seu povo na adoração. Isso aqui também é muito interessante. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. A gente já parou para pensar sobre isso? Não, a gente às vezes não para pensar sobre isso. Não é? Então, quando Deus reúne a igreja, irmãos, não é? Deus está reunindo o seu povo, o povo salvo, aqueles que Ele chamou, aquele que Ele buscou, não é? Aquele que Ele trouxe para si por meio do sacrifício de Jesus Cristo, não é? Para estar com Ele. Veja aí, Êxodo 29, 43, o que diz o texto aí? Olha só. Vamos ler aqui para que quem nos ouve, né, fique sabendo, né? Obrigado, Rafael, pela sua leitura. Êxodo 29, 43, né? O texto diz assim: ali virei aonde? Aqui, no contexto aqui, era o tabernáculo, não é isso? Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, é o encontro de Deus com o seu povo para santificar o seu povo. Santificar como? Olha a nossa liturgia aqui, olha só, irmãos. A santificação é um processo contínuo até que Jesus volte e restaure na nossa vida. Enquanto isso não chega, nós estamos nesse processo de santificação. A salvação é algo imediato, né? Nos salvou. Ela é monegística. Cristo nos chama para si, né? Deus nos chama para si por Cristo. Mas a salvação é um processo contínuo até que Cristo venha e nos restaure plenamente. Olha a nossa liturgia. Edificação pela oração. Isso é o quê? O encontro de Deus com o seu povo. Edificação pela leitura bíblica. O encontro de Deus com o seu povo. Edificação pela confissão. A mesma coisa. Edificação pela oração da igreja. Edificação pela confissão de fé. E edificação pela exposição bíblica. Então, tudo isso aqui é esse mover de Deus santificando o seu povo por meio do culto público, com a congregação, com todo o seu povo. Por isso que Paulo fala lá no Novo Testamento, não deixe de congregar, porque o isolamento, irmãos, não vai produzir esse tipo de santificação, esse tipo de maturidade em nosso coração. Não vai. Então, Deus tem prazer em se encontrar com o seu povo. Ele mesmo chama o seu povo, ele mesmo tem prazer em encontrá-lo. No Novo Testamento, Mateus 27, 51 e Hebreus 10, 19, 22, a nova dispensação da igreja tem maior acesso à presença de Deus. Isso aqui é muito interessante. O que é que há em Mateus 27, 51? É uma cena assim extraordinária a respeito da adoração a Deus e do culto, da adoração cultica, né? A gente pode falar assim que toda adoração ela é um culto, e todo culto é uma adoração conforme, não é, se estiver nos moldes da Escritura. Não é? O que é que diz Mateus 27, 51? A gente passa por esse texto e a gente não dá tanta atenção a ele. Mas olha só, esse texto de Mateus aqui, eu vou ler também aqui para que o nosso ouvinte também tenha acesso, né, a esse fato aqui. Né? Mateus 27, 51. Nós estamos aqui na crucificação de Jesus Cristo. Né? Nós temos aqui Mateus 27, Jesus é entregue a Pilatos, não é? É condenado à morte, Judas é suicida, Jesus é condenado à morte, não é? Esse aqui é o contexto do capítulo 27, Jesus é crucificado, não é? A morte de Jesus, ele morre, não é? E é interessante que no verso 51, não é? O verso 50 é muito interessante, né? Que é uma coisa simultânea, né? A morte de Cristo, ela realmente, ela trouxe assim ela trouxe a abertura para essa adoração
com maior visibilidade, né? E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Morreu. Olha o 51. Simultaneamente a isso, né? Claro que a palavra simultânea não está aqui, mas logo no verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. O fato aqui, irmãos, que deveria chamar a nossa atenção, além da morte de Cristo aqui, é esse véu ter se rasgado de alto a baixo. Porque o livre acesso agora à presença de Deus, não é? É real, é claro, por meio da morte do sacrifício de Cristo. Todo aquele cerimonialismo que havia na lei foi tirado de cena e agora entra um novo modo operandi de adoração, podemos dizer assim. Porque o véu rasgou-se, não há mais necessidade de aquele ritual para se chegar a Deus. Deus mesmo se chega a nós. Porque o véu não rasgou-se de baixo a alto, mas foi de alto a baixo. O próprio Deus rasga o véu para se expor ao seu povo, para que o seu povo, ao vê-lo, ao entrar, o adore em espírito e em verdade. Esse aqui é o ponto. Ficou aqui, claro para mim e para você, o livre acesso para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, esse verso 51 aqui, irmãos, ele é assim, fundamental junto, não é? Consequentemente, à morte de Cristo. Foi de imediato isso aqui. Não demorou um dia, os dois, e não foi na ressurreição, não. Mas foi de imediato. O véu foi rasgado de alto a baixo. Né? E Hebreus 10, 19 e 22. Não é? O que é que diz o texto? Então, nós temos muito mais privilégio de adorar ao Senhor, por isso que não Jesus fala aqui para a mulher samaritana com tanta ênfase, né? Chegou o momento e já é a hora. Que Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Hebreus 10. Oi? Do alto a baixo. Exatamente, do alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de quê? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então veja só aqui, ó, olha só. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo rasgou o véu de alto a baixo e nos colocou, irmãos, né, na face de Deus, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então aqui vem, na nova dispensação, que é agora da igreja, a igreja tem maior acesso à presença de Deus. Maior acesso, mais livre, mais tranquila. Não precisa dos rituais, não precisa mais de nenhum sacrifício. Né? E quando nós vemos hoje, em nossos dias, a igreja voltando, né, aos rituais cerimoniais da lei, né, você pode ter certeza, irmãos, essa adoração Deus não recebe. Deus não recebe mais isso, porque não é assim mais, irmãos. É como está lá em Gálatas, está voltando aos velhos costumes. Há uma tradição que já foi quebrada e mudada pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Não há mais necessidade de rituais, de guardar festas, de lua nova, festa da colheita, não é? Como muita gente está fazendo, né? Candelabro na zofá, candelabro no altar, até protótipo da arca, como se isso fosse trazer alguma identificação com a adoração. Isso passou, irmãos. Isso não tem mais valor para a gente. Cristo resume tudo isso em si, ou traz tudo isso em si. Né? Cristo é a própria arca de Deus. O que é que tinha na arca? Qual era o conteúdo da arca? As tábuas da lei e o que mais? O bordão significava o quê? Ele é autoridade. Então, Cristo, ele traz em si isso.
Ele traz a lei e a autoridade de proclamar essa lei. Ele é o próprio propiciatório. Não é verdade? Isso é, irmãos. Então não tem mais sentido isso, sabe? Nós não precisamos voltar a esses rituais do Velho Testamento para a adoração a Deus, como se isso simbolizasse, significasse reverência e adoração. Irmãos, isso não tem nada a ver. São sombras. E nós não vivemos mais nas sombras, porque o véu foi rasgado de alto a baixo para nós termos acesso à presença de Deus e que nós o adoremos em espírito e em verdade. Quando a igreja se reúne para adoração em nome de Cristo, não vive uma ilusão. Cristo está presente, realmente presente, irmãos. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Não é uma ilusão que nós estamos fazendo aqui. Ou não é um exercício religioso dominical, todos os dias. Não é isso. É uma realidade espiritual que nós estamos vivendo e testemunhando aqui um com os outros aqui. Né? Ela passa a ser uma realidade também espiritual visível, porque os irmãos são chamados a vir em adoração com o Senhor no corpo de Cristo, reunidos para essa adoração. É espiritual? É porque Cristo está presente espiritualmente. E é verdade, porque há a pregação da palavra de Deus. É o modus operandi da adoração ao Senhor. Isso é saudável para mim e para você, irmãos. Concluindo o nosso estudo de hoje, foi a nossa conclusão. Quando a igreja se reúne para adoração, e a intenção é apenas benefícios particulares e não a glória de Cristo, não estão apenas desagradando a Deus, estão perdendo o melhor de todas as bênçãos, a sua presença. É outro também ponto assim que nós devemos analisar. Nós vemos, estamos indo ao culto para quê? Para buscar a minha bênção? Ou para desfrutar da graça e da presença de Deus? Porque, irmãos, sempre foi assim. Deus chamou o seu povo para desfrutar da sua presença e da sua graça. Quando eu vou para o culto pensando nas bênçãos que Deus pode me dar, eu já perdi o foco do culto. Já perdi o foco. Sabe, eu enrijeci meu coração aos meus propósitos, aos meus desejos, e não ao desejo de Deus. Deixou de ser adoração. Deixou de ser culto. Irmãos, por isso que nós precisamos nos reunir todos os domingos aqui. E todas as quintas-feiras no culto de adoração e doutrina, de oração e doutrina. Por quê? Porque nós precisamos de discipulado. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos olhar para essa pandemia que está aí, ceifando, milhares de vidas, pelos olhos da Escritura. Não pelos canais televisivos e pelos noticiários, que trazem pânico, ansiedade, medo. O mundo passa por isso, já passou por várias pandemias dessas, pior do que essa. Pior do que essa. Pior, e vai continuar passando, se Cristo não voltar antes. A gente não viveu aqui o contexto da peste, da peste negra, que surgiu na Espanha, que ceifou quase 50% da população mundial. Muita gente morreu. E realmente aconteceu, você encontrar as pessoas morrendo nas ruas, nas praias, em todo lugar, porque não tinha como. E a igreja sobreviveu a isso. A igreja passou por isso. Nós não temos assim nós temos aqui no Brasil, isso é um fato, histórico. Também chegou ao Brasil, a peste chegou ao Brasil por um navio vindo da Inglaterra. E em São Paulo, Mackenzie, se abriu para ser o órgão que administrou essa peste no Brasil e recebeu muitos doentes para tratar esses doentes. É interessante isso aqui, a gente restar isso aqui, Mas a igreja sobreviveu a isso. Os terremotos, as calamidades, e a gente não para pensar sobre isso.
Irmãos, tudo isso está sobre a soberania do Senhor. Se nós não entendermos isso, a nossa adoração vai ser quebrada pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, pelo medo de morrer de Covid. Irmãos, Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. E o que Ele deseja da igreja, mesmo nesse contexto, é que a igreja o adore em espírito e em verdade. Que louve o seu nome. Que adore o seu sustento, a sua provisão, mesmo nesse contexto. Tem morrido irmãos em Cristo? Tem morrido. Tem morrido pastores? Tem morrido, porque a peste, né, vem para todos. Não há os crentes não são imunes a isso. Não são imunes a isso. Faz parte do contexto, né? Qual é a nossa atitude aí, né, diante de Deus? Não é? Adorá-lo, não é? Crer na sua soberania, no seu controle e também tomarmos as nossas precauções em relação a isso. Não sermos negligentes a isso aí. Não é? E continuarmos, irmãos, adorando o Senhor. Sabe, Deus nos chama, Deus convocou o seu povo para adorá-lo. Para adorá-lo. E adorá-lo em espírito e em verdade. E o que vem na sequência, irmão, dessa adoração aí, não é, sobre nós, são suas bênçãos. É a sua graça, é a sua manutenção, é a sua preservação. Não é? Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele se alegra com isso, em cumprir os seus propósitos em nossa vida, para que nós o glorifiquemos, para que nós o testemunhemos, para que nós o adoremos. Então nós encerramos aqui hoje, né, esse tema que nós vimos. A adoração bíblica e seus fundamentos. Né? E domingo que vem nós vamos entrar, né, nós vamos estar trazendo aqui um novo tema para estarmos aqui discutindo aqui, né, com o Senhor.